Olá! Hoje nós vamos estudar em História o Brasil independente. Nasce uma nação. Esse conteúdo você vai encontrar da página 44 a 49 do seu livro de História. E sobre esse tema, nós vamos entender como foi a família real no Brasil, como era o seu dia a dia. Vamos entender um pouco sobre a abertura dos portos, porque o Brasil não vendia para nenhum outro país. Vamos entender um pouco sobre as mudanças que aconteceram no Rio de Janeiro. Então, você pega o seu livro de história e você pode estar acompanhando este conteúdo. Vamos estudar um pouco. Hoje nós vamos ver a unidade 3, o Brasil independente, nasce uma nação. Olha que imagem. Nós temos aqui Dom Pedro, os seus oficiais e toda a corte assistindo uma cerimônia. Que cerimônia deve ser essa? Dom Pedro I foi coroado imperador do Brasil em 1822. Por que essa é uma cerimônia marcante na nossa história, hein? Você saberia dizer? Você acha que as pessoas presentes nessa cerimônia representavam a sociedade brasileira da época? Todas que estão aí, ó, essas pessoas que estão na foto, vocês acham que ela representava todo o povo brasileiro daquele período? Vamos pensar um pouco, né? Vamos conhecer um pouco mais como aconteceu a vinda da família real no Brasil. Olha só esta cena. Toda uma família com sua corte embarcando, se organizando para embarcar. E eles estavam viajando para onde? Para o Brasil. Essa família, ela era formada por Dona Maria e o príncipe regente de Portugal. Então aqui nós temos o embarque do príncipe regente de Portugal, Dom João VI e de toda a família real. Aqui nós temos a corte, são as pessoas que seguem todo o príncipe rei quando vão viajar. E ele era chamado de príncipe regente, Dom João era chamado de príncipe regente, pois não tinha o direito de usar o título de rei. Naquele tempo ele governava Portugal, no lugar de sua mãe, a rainha Maria, incapacitada de reinar por causa de uma doença mental. Então o seu filho assumiu o trono, mas não podia receber nome de rei ainda, ele era príncipe. Ele foi proclamado rei somente em 1818, quando adotou o nome de Dom João VI. Então, para você responder assim, pensar um pouco, quais as razões que teriam levado a família real portuguesa ao Rio de Janeiro? Fazer eles virem todos para o Rio de Janeiro. Na época não existia avião para eles fazerem viagem de avião, as embarcações não eram modernas como hoje, eles se arriscariam muito no mar. Por que será que eles fizeram isso? A própria família real vindo embora para Portugal, para o Brasil, para viver no Rio de Janeiro. Vamos lá, continuar um pouquinho entendendo sobre os motivos que trouxeram a família real no Brasil. Você sabia que a família real portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro em 1808? Quais teriam sido os motivos dessa mudança, hein? Aqui é uma foto mostrando, né, uma imagem, porque na época não existia máquina fotográfica. Da chegada, ou vinda, ou fuga da família real portuguesa para o Brasil. Olha o tanto de embarcações juntas, não vinha só uma fragata. Bom, vamos ver os motivos. Primeiro, uma crise econômica em Portugal. Sim, uma crise econômica. Do jeito que o nosso país hoje está vivendo uma crise econômica, muito desemprego, falta de recursos, Portugal também começou a vivenciar isso aí, mas lá teve outro motivo. Segundo, dependência das colônias e dos produtos manufaturados importados da Inglaterra, ou seja, Portugal dependia das suas colônias, o Brasil era uma colônia de Portugal, então todo o produto que era produzido aqui e nas outras colônias
eram enviados para Portugal. E como eles estavam precisando de mais recursos, eles precisavam ir para onde eles tinham a opção de receber mais. E também eles recebiam produtos da Inglaterra, produtos importados da Inglaterra. Exemplo, o que eles recebiam da Inglaterra? Roupas, ferramentas, pianos, carruagens, coisas prontas, objetos prontos. Eles dependiam também da venda para a Inglaterra de matéria-prima vinda do Brasil. Exemplo, o que saía do Brasil que eles vendiam para a Inglaterra? Algodão, tabaco, que é o produto interno do cigarro, aquelas folhinhas pretas secas que tem dentro do cigarro, e madeira. Agora, o que você acha que era mais caro? Roupas, ferramentas, pianos, carruagem ou algodão, o tabaco e madeira? Quem vocês acham que ganhava mais dinheiro? A Inglaterra vendendo para Portugal ou Portugal vendendo para Inglaterra? Vamos pensar, né? Quem será que lucrava mais? Será que seria Portugal vendendo algodão, o tabaco e a madeira? Ou será que era a Inglaterra vendendo roupas, ferramentas, pianos e carruagens e outras coisas mais para Portugal? Bom, outros motivos. A ameaça da invasão pelo imperador Napoleão Bonaparte. E isso, eles estavam ameaçando invadir Portugal para tomar o reinado de Dom João. Os interesses da França na Europa se confrontavam com os do governo inglês. Ou seja, o mesmo interesse que Portugal tinha na Europa das suas riquezas, os ingleses também tinham. E Portugal, aliado da Inglaterra, não queria romper com sua parceria comercial. Então, para não romper e fazer só o que Napoleão Bonaparte iria obrigá-lo a fazer, ele resolveu fazer esta viagem. Para você descobrir, leia o texto e descubra como foi essa fuga. Você vai no livro, você vai ler todo o texto e vai descobrir como foi essa fuga, tá bom? Ou seja, Dom João não veio para o Brasil a passeio, ele veio por vários motivos e um motivo maior seria para sobreviver. Então, temos uma fuga ou nós temos apenas uma viagem a negócios? Vamos lá. Agora vamos conhecer um pouco sobre como foi a abertura dos portos. O que foi e quais consequências? Bem, a abertura dos portos, as Nações Amigas, foi uma das primeiras medidas tomadas por Dom João VI logo após a família real portuguesa desembarcar no Brasil, em 1808. Desde o início da colonização, em 1500, havia o Pacto Colonial, ou seja, o Brasil só podia comercializar com Portugal. Por isso que dizemos que o porto estava fechado, não poderia sair produtos daqui para nenhum outro país, só para Portugal. A abertura dos portos rompeu esse exclusivismo português sobre o comércio brasileiro, promovendo a entrada de outros produtos em nosso mercado, como os produtos industrializados fabricados na Inglaterra. Essa ação teve consequência direta no processo de independência do Brasil. Foi uma ação boa, claro, até porque o comércio daqui começou a se expandir também para a Inglaterra, compravam direto do Brasil. Agora vejam só as mudanças que aconteceram no Rio de Janeiro. Era comum que os moradores do Rio de Janeiro, na época da chegada da corte, fossem despejados de suas casas para ceder moradia aos novos habitantes da cidade. Eles chegavam, inclusive, a ter de deixar em suas moradias as mobílias, as louças, o que mais lhe fosse requisitado. As iniciais PR, de Príncipe Regente, marcavam a propriedade que devia ser cedida aos novos moradores. Popularmente, a sigla ficou conhecida como Ponha-se na Rua.
E aqui nós temos duas imagens representando como era. Já imaginou você na sua casa? Aí de repente chega um oficial de justiça, um policial, com uma ordem para sua mãe: olha, você vai ter que desocupar a casa porque a sua casa vai ser usada pelo amigo do prefeito. Aí você, mas eu não tenho para onde ir. Não interessa. Essa casa está sendo confiscada para os amigos do prefeito vir morar aqui. Deixe tudo: cama, guarda-roupa, sofá, geladeira. Não leve nada, só a roupa do corpo e o documento de vocês. Você iria ficar feliz? Pois isso aconteceu na época que Dom João chegou aqui no Brasil. Acredite nisso. Vamos lá continuar vendo algumas mudanças que aconteceram no Rio de Janeiro com a chegada dessa família. Para abrigar a família real e sua corte e atender o seu estilo de vida, foi necessário garantir uma infraestrutura adequada no Rio de Janeiro. A cidade passou por grandes transformações urbanas aos moldes europeus e recebeu diversas instituições ligadas à ciência e à cultura. Vamos analisar o quadro abaixo, observando o ano em que cada instituição foi criada e sua principal função. Então, aqui no quadro, nós temos o nome da instituição na primeira coluna. Na coluna do meio, nós temos o ano que essa instituição foi feita aqui no Brasil. E na terceira coluna, nós temos qual era a função, a principal função dela. Então, hoje nós temos o Banco do Brasil, onde faz-se trâmites financeiros, e ele chegou aqui, foi instituído aqui no Brasil, feito aqui em 1808. Olha, nós estamos em 2020. Então, ele foi o primeiro banco aqui no Brasil. Imprensa régia. Era responsável pela publicação de jornais, livros e panfletos impressos no Brasil. Hoje nós temos vários segmentos de imprensa. Nós temos a Rede Globo, que inclusive não só na televisão, mas tem revistas, tem jornais. Nós temos a Record, nós temos SBT, nós temos canal fechado, nós temos jornais que são, não são de empresas de televisão, mas são outros tipos de jornais, outros tipos de imprensa. E teve também o Real Teatro de São José, que ele foi construído em 1813. Era um local de exibição de peças de teatro e de ópera. Nós temos também a Real Biblioteca. 1814 foi a primeira biblioteca pública do Brasil. Nós tivemos também a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que foi construída em 1818. Era um centro de ensino de ciências, artes e ofícios, como pintura, escultura e arquitetura. Será que lá, filho de pobre, os escravos, os filhos dos escravizados, podiam estudar? Mesmo os filhos dos homens livres, eles podiam estudar? Eles tinham condições de estudar nessa escola real? E foi feito também o Real Jardim Botânico, no ano de 1819. Espaço para o cultivo de espécies vegetais do Brasil e do Oriente. Era como se fosse um berçário de todos os tipos de plantas que tinha no Brasil e do Oriente. Esse jardim botânico, ele ainda existe, e todos essas criações, essas instituições, algumas, por exemplo, o Banco do Brasil ainda está em funcionamento. E o Jardim Botânico ainda existe aberto à visitação ao público. Esses outros, eles se tornaram apenas ambiente para visita turística. A gente só encontra eles no Rio de Janeiro. E para você ver como houve um lado positivo, o progresso aconteceu na colônia portuguesa, que depois vai deixar de ser colônia. Mas o progresso sempre é importante para que uma comunidade, uma civilização possa vir melhorar, possa crescer, possa evoluir. Esse conteúdo você vai estudar
da página 44 a 49. Aqui nós colocamos apenas alguns detalhes, mas no livro você vai ler para se informar um pouco mais e você também pode pesquisar na internet sobre as mudanças que aconteceram com a chegada da família real aqui no Brasil, tá bom? Bons estudos para você!